Como eu achei que meu resumo sobre o processo de teste lá do capítulo 1 ficou muito ruim e cai muita questão sobre o processo de teste, eu resolvi fazer um novo resumo sobre o processo de teste, até para eu entender melhor e saber mais, né, sobre o processo de teste. Outra coisa que dificulta é que tem partes do processo de teste no capítulo 1 e partes no capítulo 5. Então, quando eu fiz o resumo, eu só tinha lido o capítulo 1. Não tinha lido ainda o 5, então mais um fator que acabou fazendo com que o resumo não ficasse tão bom. Então eu tentei melhorar agora o meu resumo. Então, iniciando o processo de teste, as atividades que tem nele, elas não ocorrem de forma sequencial, elas podem se sobrepor umas às outras. Por exemplo, a primeira atividade é o planejamento do teste. Nessa atividade, eu desenvolvo um plano de teste e durante as próximas atividades eu posso ir alterando esse meu plano de teste. Então, o feedback das outras atividades acabam alimentando a minha primeira tarefa de planejamento. Depois eu tenho uma tarefa de monitoramento e controle, que ela verifica o progresso do teste de acordo com o plano de teste. Então, essa atividade ela se repete durante todo o processo e ela está bem ligada com a atividade de planejamento, porque ela verifica justamente se está de acordo com o plano de teste. Então, eu não tenho uma sequência linear das atividades do processo de teste. Então, agora vamos detalhar melhor cada uma dessas atividades. Então, a primeira delas é o planejamento de teste. Envolve atividades que definem os propósitos e a abordagem do teste para atingir os objetivos do teste. O glossário do BSTQB define a abordagem como sendo a implementação da estratégia de teste. No capítulo 5, ele define todas as estratégias de teste. Aí tem lá analítica, reativa, enfim, tem várias. Então, a abordagem nada mais é do que a implementação de uma estratégia de teste. O planejamento de teste é influenciado pela política de teste, estratégia de teste da organização, pelos ciclos de vida, escopo, objetivo, risco, disponibilidade de recursos. Então, vários fatores, depende muito do contexto, né, vão influenciar o planejamento do teste. O planejamento pode ser documentado em um plano de teste principal e em planos de teste separados para cada nível ou tipo de teste. Então, geralmente eu tenho um plano de teste principal e, eu ir para cada nível ou para cada tipo de teste um plano de teste. Então, para o nível de componente, eu vou ter um plano de teste, para o nível de sistema, eu vou ter outro. Ou então, por tipo de teste, né? Para teste funcional, eu vou ter um, para teste não funcional, eu vou ter outro. Então, isso varia, né? O feedback das atividades de teste devem ser usados para reconhecer a alteração de riscos para que o planejamento possa ser ajustado, que foi o que eu falei antes, né? O feedback das atividades de teste, das outras atividades, vão alimentar esse plano de teste e ele vai sofrendo alterações aí no decorrer do processo. No plano de teste contém os critérios de saída, que definem quando um teste termina. Então, critério de saída também é explicado melhor, critério de entrada e de saída é explicado lá no capítulo 5, mas basicamente o de saída é quando um teste termina. Por exemplo, pode ser que eu defina como critério de saída de um teste de componente eu atingir 80% de cobertura de instrução. Então, isso poderia ser um critério de saída. Então, eu só vou terminar de fazer aquele teste de componente quando atingir 80% de cobertura. Seria um exemplo, né? Então, esse critério de saída, definição de até quando eu vou testar, também vai ser definido no meu plano de teste.
Então, as atividades que compreendidas pelo planejamento do teste. Determinar o escopo, objetivos e riscos do teste. Então, né, o que eu vou testar, o meu objetivo e os riscos associados, né, o que pode dar de errado, né. Definir a abordagem geral do teste. A abordagem, como eu falei antes, é a implementação da estratégia de teste. Então, aqui eu definiria uma estratégia para utilizar. Integrar e coordenar as atividades do teste nas atividades do ciclo de vida do software. Tomar decisões sobre o que testar, as pessoas e outros recursos necessários para realizar as várias atividades de teste. E como essas atividades serão realizadas. Então, eu tomo decisão sobre o que testar, pessoas e outros recursos para programar as outras atividades, né, para organizar as demais atividades. E aqui o próximo tem bastante relação com isso, que é justamente programar as atividades de análise, projeto, implementação, execução e avaliação de testes em datas específicas. Selecionar as métricas para monitoramento e controle dos testes. Métricas para monitoramento e controle também são... as métricas são melhor explicadas no capítulo 5. Então, aqui também no planejamento eu estou selecionando métrica que eu vou usar lá na próxima atividade, que é monitoramento e controle. Na próxima, na realidade, na próxima de acordo com sílabas, apesar de o monitoramento e controle ele ocorre durante todo o processo, né? Porque as atividades elas não são sequenciais. Aqui no planejamento também são orçadas atividades de teste. E por último, determinar o nível de detalhes e a estrutura da documentação de teste. Por exemplo, fornecendo modelos ou exemplo de documentos. Então, aqui o nível de detalhe e a estrutura da documentação também é definida. Então, esse é o planejamento. Então, eu tenho como produto de trabalho um ou mais planos de teste. Aí, a próxima atividade que o Sílabas me traz é de monitoramento e controle do teste, que envolve a comparação contínua do progresso real com o plano de teste, usando qualquer métrica de monitoramento definida no plano de teste. Então, eu vou verificar o quão aderente, né, o meu processo está ao plano e vou usar uma métrica que tenha sido definida no plano. E aí ele separa. Monitoramento seria o seguinte... né, apesar de ser monitoramento e controle, ele tem uma separação ali de o que é monitoramento e o que é controle. O monitoramento, então, seria coletar informações e fornecer feedback e visibilidade sobre as atividades de teste. As informações a serem monitoradas podem ser coletadas manualmente ou automaticamente e devem ser usadas para avaliar o progresso do teste e medir se os critérios de saída são atingidos. Então, para verificar se... aquela questão ali que eu dei o exemplo de 80% de cobertura de teste componente foi atingido. Esse seria o monitoramento. Aí o controle descreve qualquer ação orientadora ou corretiva tomada como resultado de informações e métricas coletadas e possivelmente relatadas. Então o controle é a ação, né? O monitoramento é a coleta de informações e o controle é a ação em cima daquelas informações coletadas, é a ação que eu vou exercer sobre aqueles dados. Exemplos de atividades de controle: repriorizar os testes quando ocorrer um risco identificado, alterar o cronograma de teste devido à disponibilidade ou indisponibilidade de um ambiente de teste ou outros recursos, reavaliar se um item de teste atende a um critério de entrada ou saída devido ao retrabalho. Critério de entrada define quando eu posso começar um teste. Um critério de entrada poderia ser, por exemplo, a disponibilidade de um ambiente de teste. Eu só posso fazer um teste quando o meu ambiente de teste estiver disponível, senão eu não posso começar. Às vezes, quando eu começo
um teste sem um critério de entrada está 100% atingido, eu posso até testar, mas o meu teste ele não vai ser tão bom porque eu tenho ali eu tenho ali um ambiente que não tá 100%, enfim. Então, o critério de entrada é quando eu tenho o ok, posso começar a testar, e o critério de saída é quando eu tenho o ok, posso deixar de testar. Então, o controle é a questão de repriorizar os testes, de alterar cronograma devido a alguma situação adversa. Aqui ele fala em item de teste, né? No glossário, me diz que um item de teste é uma parte de um objeto de teste usado no processo de teste. Então, uma parte de um objeto de teste, talvez um módulo, se o meu objeto de teste for o sistema, talvez pudesse ser um módulo do sistema, não sei, acho que poderia ser algo nesse sentido. Aí os produtos de trabalho do monitoramento e controle são relatórios de progresso de teste e relatórios de resumo do teste. Esses relatórios de resumo do teste são produzidos em vários marcos de conclusão do projeto. Aí pode ser um marco de conclusão quando termina uma iteração, no caso de um modelo de ciclo de vida de desenvolvimento iterativo incremental, ou quando termina o projeto, no caso de um sistema de modelo de ciclo de vida de desenvolvimento sequencial. Então, eu tenho esses dois produtos. Na realidade, não é nem que seja dois produtos. Assim, enquanto eu não termino o meu processo de teste, eu tenho um relatório de progresso de teste. Aí, quando eu terminei o meu processo de teste, eu tenho o relatório de resumo de teste. Então, é o mesmo relatório, só que dependendo da fase que eu tô do projeto, se eu tô se eu tô, por exemplo, se eu tô no meio de uma iteração, ele vai ser um relatório de progresso de teste, porque ele tá verificando ali se o que eu planejei no plano de teste eu tô cumprindo. Se eu terminei aquela iteração, ele é um relatório de resumo de teste. Aquele relatório de progresso de teste virou de resumo de teste, porque agora eu tenho ele finalizado. Então, por isso que fala que o de resumo de teste é produzido em vários marcos de conclusão. Então, ele é um de progresso finalizado. Os produtos devem abordar as preocupações de gerenciamento de projetos, como conclusão das tarefas, a alocação e uso de recursos e o esforço. Então, os relatórios devem considerar também essas preocupações de gerenciamento de projeto. Agora, a próxima atividade é a análise do teste. Na análise do teste, a base de teste é analisada para identificar recursos testáveis e definir as condições de testes associadas. Determina o que testar. Então, a base de teste, né, ou seja, aquilo que eu uso como insumo para testar, não sei se insumo seria a melhor palavra, né, eu uso a palavra base, mas aquilo que eu uso como base para os meus testes. Num teste de sistema, a base poderia ser uma série de requisitos, poderia ser a base de teste. Então, eu analiso essa base, identifico, né, o que é testável e defino as condições de testes associadas. Condições de teste, o glossário me diz que é um aspecto relevante da base de teste. Eu acho que condição de teste seria tipo um cenário, não a descrição do cenário, mas o nome do cenário. Por exemplo, um cenário para um sistema de login seria usuário e senha válidos. Outro cenário ou condição de teste seria usuário e senha inválidos. Então, eu acho que seria isso. Então, eu
em cima da base de teste, eu verifico o que é testável e defino os cenários, as condições de teste. Então, eu estou determinando aí o que eu vou testar. As atividades, então, na análise de teste são analisar a base de teste apropriada ao nível de teste que está sendo utilizado. Então, se eu estou fazendo um teste de componente, a minha base de teste pode ser uma especificação de um componente, pode ser o próprio código. Se eu estou fazendo já um teste de sistema, a base de teste pode ser histórias de usuário. Então, depende aí do nível, né, de teste que eu estou fazendo. Então, eu analiso a base de teste. Outra atividade é avaliar a base de teste e os itens de teste para identificar os vários tipos de defeitos. Então, aqui eu já posso, quando eu estou analisando a base de teste, eu posso encontrar defeitos na própria base de teste. Eu posso achar histórias de usuário ambíguas, histórias de usuário incompletas, informações contraditórias, omissões. Eu posso achar defeitos aí durante a fase de análise do teste. Eu nem iniciei o teste propriamente dito, mas eu já estou encontrando defeitos aí na base. Outra atividade seria identificar os recursos e conjunto de recursos a serem testados. Então, verifico, né, aquilo que é testável, né, eu de fato defino o que eu vou testar. Outra atividade seria definir e priorizar as condições de teste para cada recurso. Então, para cada recurso, né, para cada item testável, digamos assim, vão ser definidas e priorizadas as condições de testes. Então, vou definir as situações que eu vou testar e vou priorizar essas situações, né? Quais são mais importantes, quais são menos importantes, enfim. E, por último, capturar a rastreabilidade bidirecional entre cada elemento da base de teste e as condições de testes associadas. Então, eu verifico cada elemento da base de teste, né? Por exemplo, cada requisito, e para cada requisito as condições que eu tenho associadas. Eu tenho esse link, essa ligação entre os requisitos e as condições de teste. Então, com isso, eu vou saber depois qual requisito eu estou sem condição nenhuma de teste, qual eu não estou cobrindo. Os produtos de trabalhos da análise de teste incluem condições de teste definidas e priorizadas, onde cada uma é bidirecionalmente rastreável para os elementos específicos da base de teste que a cobre. E um outro produto seria cartas de teste. Essas cartas de teste é só para testes exploratórios. E as cartas de testes, elas contêm condições de testes que devem ser usadas como objetivo de teste em testes exploratórios. Quando os objetivos são rastreáveis e até a base de teste, a cobertura obtida pode ser medida. Ou seja, né, se eu tenho eu tenho um objetivo e tenho os requisitos. Eu tenho para esse requisito eu tenho esse e esse objetivo. Para esse requisito eu tenho esse e esse objetivo. Se algum requisito eu estou sem objetivo, eu não estou tendo uma cobertura de 100% dos requisitos. Então, assim, seria uma forma de eu poder dizer qual é a cobertura que eu estou atingindo com aqueles objetivos, né? Aquelas condições de testes, né? Porque as condições de testes, elas são usadas como objetivo de teste, né? Nessa situação de cartas de teste lá do teste exploratório. O teste exploratório, ele é detalhado lá no capítulo 5 também. Capítulo 5 não, no capítulo 4. Se eu não me engano, é no capítulo 4. Então, agora o próximo é modelagem do teste. Condições de teste são elaboradas em casos de teste de alto nível. Então, as condições de testes que eu tinha definido na análise do teste, agora eu vou transformar
elas em caso de teste. E esses casos de teste são casos de teste de alto nível. Caso de teste de alto nível é quando não há valores concretos de entrada e de saída. Então, assim, por exemplo, no caso de um caso de teste para o cenário de login e senha válido, em vez de eu colocar que deve entrar com o login fulana e a senha 123, eu coloco que o usuário deve entrar com um login e senha válidos. Então, o meu caso de teste ele é mais abstrato nessa etapa aqui, nessa etapa de modelagem. Ele é um caso de teste abstrato. A modelagem do teste responde à pergunta como testar. Então, primeiro, lá na análise foi respondido o que testar, que eu defini as condições de testes, e aqui na modelagem é como testar, onde eu defino os casos de teste. As atividades são projetar e priorizar casos de teste e conjuntos de casos de teste, né? Ou seja, eu projeto o caso de teste e priorizo, né? Vejo qual que é mais importante que o outro. Identificar os dados de teste. Aqui, identificar os dados de testes é um pouco estranho, porque eu vou identificar dados se eu não vou usar, já que os casos de teste são de alto nível, né? Então, não sei por que eu vou identificar os dados de teste. Projetar o ambiente de teste e identificar qualquer infraestrutura e ferramenta necessária. Então, aqui é o projeto, é bem modelagem mesmo, né? É tudo no sentido de projetar. Eu não vou montar o meu ambiente de teste e a questão de infraestrutura e ferramentas, mas eu projeto ele. E por último, capturar a rastreabilidade bidirecional entre base de teste, casos de teste, condições de teste. O produto aqui são casos de testes e conjunto de casos de teste. Então, isso são os produtos, é aquilo que é resultado da minha atividade. A próxima atividade, então, é a implementação do teste. Os casos de teste são sequenciados em procedimentos de teste. Procedimento de teste nada mais é do que uma sequência de casos de testes. Então, eu defino aí a ordem, né, geralmente definida por prioridade e também por dependência, né? Às vezes eu tenho um caso de teste que depende de outro, então eu preciso ordenar isso para que funcione, né? Já, se tiver alguma dependência. Então, é por dependência e prioridade. Então, nesse momento da implementação, eu organizo aí meus casos de teste e tenho um procedimento de testes. A implementação do teste responde à pergunta: agora temos tudo para executar os testes? E as atividades são desenvolver e priorizar os procedimentos de teste e os scripts de testes automatizados. Criar suítes de testes a partir dos procedimentos de teste. Então, a suíte de teste é uma sequência de procedimentos de teste. Organizar os conjuntos de teste dentro de um cronograma. Construir o ambiente de teste, virtualização de serviços, simuladores e outros itens de infraestrutura. Lá na modelagem, a gente tinha projetado, né, esse ambiente de teste. Aqui na implementação, de fato, a gente vai construir. Preparar os dados de teste. Aqui sim, os meus casos de teste viram casos de teste de baixo nível, então aqui sim eu vou colocar qual nome de usuário eu vou entrar e qual senha eu vou entrar. Né? Naquele exemplo lá do caso de teste, usuário senha válidos, aqui eu vou dar nomes aos bois, né? Que eu vou dizer quais dados eu vou entrar. E aqui uma coisa que eu achei interessante, que ele fala preparar os dados do teste, né? Na etapa anterior, ele me falava, que eu questionei, que ele falava identificar os dados de teste, mas realmente, né, identificar é mais próximo de projetar, só tô identificando, não tô usando, né? Quando eu falo aqui que eu vou preparar os dados de teste,
dá até para interpretar que eu de fato vou usar esses dados de teste, né? E por último, verificar e atualizar a rastreabilidade bidirecional entre bases de teste, condições de teste, casos de teste, procedimento de teste e suíte de teste. Os produtos, então, da implementação são procedimentos de teste, suíte de testes e cronograma. Agora, a próxima atividade é a execução do teste. A execução do teste é a execução dos conjuntos de teste. As atividades são gravar os identificadores e versões dos itens de teste ou objeto de teste, das ferramentas de teste e testware. Testware são todos aqueles produtos de trabalho que são originados pelo processo de teste. Um plano de teste é um testware, um caso de teste é um testware. Executar os testes, seja eles automatizados ou manuais. Comparar resultados reais com resultados esperados. Aqui sim eu vou verificar, né? Se no caso de um teste de sistema, se o resultado que o sistema está me apresentando é aquilo que eu espero. Analisar as anomalias para estabelecer suas prováveis causas. Então, aqui tu analisa as falhas para tentar estabelecer as causas, né, cuidar com falsos positivos, né, tu pode estar levando uma falha para o desenvolvimento e, na realidade, não ser essa falha não ser devido a um defeito no código, né, ser uma falha devido a um defeito no teste mesmo. Comunicar os defeitos com base nas falhas observadas. Então, também é na execução que a comunicação dos defeitos acontece. Registrar o resultado da execução do teste e repetir as atividades de teste como resultado de uma ação tomada por uma anomalia ou como parte do planejado para o teste. Exemplo, execução de um teste corrigido. Então, digamos que eu tive ali um falso positivo, executei um teste com uma informação errada, fiz a correção da informação, executei de novo esse teste agora corrigido. Um outro exemplo de repetição de atividade de teste seria o teste de confirmação ou teste de regressão. Teste de confirmação e teste de regressão, eu já falei sobre eles nos resumos do capítulo 1 e 2.